Carinhosamente te convido a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Nós leremos a partir do versículo 1. Está escrito assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti trevas e luz são a mesma coisa. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias foram determinados e escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma! De forma muito poética, o rei Davi mostra um profundo conhecimento sobre quem é Deus. O rei Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido diversos pastores, pregadores, tentando de alguma forma explicar o porquê dele ser o homem segundo o coração de Deus. Alguns falam que Davi tinha a capacidade de se arrepender com muita facilidade, se rasgar diante de Deus. Outros vão dizer que Davi, ele adorava o Senhor de uma forma muito profunda. Mas, para mim, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo no tempo onde havia pouca revelação, mesmo em um tempo onde poucas pessoas acessavam Deus, o sacerdote levava as petições do povo a Deus, o profeta pegava os decretos dos céus e falava aos homens. Mesmo nesse lugar de escassez, mesmo nesse lugar de pouca revelação, Davi tinha um conhecimento profundo, uma relação íntima com Deus. Davi, ele já conseguia olhar Deus como um pai. Algo que seria revelado para nós através de Jesus Cristo. Davi entrava na presença de Deus e dizia: eu não tenho outro bem além de Ti.
No João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com a samaritana no poço. E dentro daquela conversa, ela faz uma pergunta ao mestre. Os samaritanos dizem que nós devemos adorar no monte. O judeu diz que o lugar certo para adorar é no templo. Jesus então vira para aquela mulher e diz: chegará o tempo, e o tempo é esse, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... Mas Davi, no Salmo 51, vai dizer que Deus não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. Davi já sabia disso. Davi, em um tempo onde a relação com o pecado era sacrificial, todos os dias, animais eram sacrificados em favor do pecado do povo. No templo, milhares e milhares de litros de sangue foram derramados. Mas quando Davi peca, ele entra na presença de Deus e fala: não retires de mim o teu espírito, os meus ossos estremecem, a minha carne dói, me devolva a alegria da eternidade. Perceba como esse homem tinha uma revelação profunda sobre quem é Deus. Irmãos, tem que existir o desejo no nosso coração de conhecer Deus. Um Deus que vai muito além das suas obras. Um Deus que vai muito além daquilo que Ele pode nos dar. Um Deus que deseja ser um pai, que deseja ser íntimo, que deseja se revelar para nós todos os dias através de um relacionamento, porque foi para isso que Ele nos criou. Para contemplarmos a beleza da tua face, para ouvirmos aquilo que está no seu coração. Davi, ele já ouvia os segredos do coração de Deus. Por isso, no Salmo 139, Davi, ele transcende. Ele não se prende ao tempo, ele não se prende ao espaço, ele não se prende à matéria. Naquele tempo, acreditava-se que os deuses eram deuses territorialistas. Ou seja, aquela cidade pertence a tal Deus. E o povo, quando estiver dentro daquela geografia, está protegido por essa divindade. Mas Davi mostra que Deus não cabe dentro de um espaço. Deus não cabe dentro de limites. E ele vai dizer: se eu for no mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu for no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Se eu com asas da alvorada for no maior limite do mar, ainda assim a tua presença estará. Deus não se prende ao tempo. Dia e noite para Deus são a mesma coisa. Se as trevas em algum momento tentar nos encobrir, as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa, porque quando Ele chega, a luz sempre vai resplandecer. Deus vai além da matéria. E o rei diz que antes que o meu corpo fosse formado, antes que eu existisse, o Senhor já me conhecia. Isso responde para nós muitas perguntas. Porque o rei vai dizer que todos os nossos dias, mesmo antes de existirem, já estão escritos no livro de Deus. Conversamos com muitas pessoas, e a maior dúvida que existe dentro do coração de pessoas hoje é: por que eu existo? Qual o meu propósito? Pessoas que conseguiram conquistar coisas, pessoas que um dia buscaram se saciar com outras pessoas. Mas, irmãos, existe dentro de nós um espaço que não vai ser preenchido por ninguém que não seja o próprio Deus. Você existe hoje porque Deus sonhou com você. Você está nesse tempo porque um dia Deus olhou para a eternidade e viu você e te amou. E desejou que você entendesse que Ele deseja ser o seu pai.
que Ele deseja ser tudo para você. Mas, Glaudinho, você não sabe o que eu enfrentei. Você não sabe quais circunstâncias eu nasci. Você não sabe o sofrimento que eu causei, o sofrimento que eu vivi. Pastor, eu fui vítima de um estupro. Nem tudo que acontece nas nossas vidas é vontade de Deus. Mas nós temos um Deus que renova todas as coisas. O nosso maior desafio é ressignificar a nossa história, os nossos traumas. É pegar aquilo que aconteceu conosco e transformar em um lugar de cura. E a partir dessa cura que vivemos em Deus, agora Ele vai usar a nossa história para curar outras pessoas. Nós temos aqui na nossa igreja um projeto que se chama A Esperança, de mães enlutadas. Mães que passaram pela dor de perder um filho. Está aqui minha mãe, e ela perdeu um filho. E eu ouço há mais de 40 anos ela dizer que chega uma hora que vira lembrança, saudade, mas sempre vai doer. O grande desafio é entender que o que estamos vivendo nesse tempo é apenas uma vírgula da história. E mesmo que as coisas no primeiro momento não saiam da forma que nós queremos, mesmo que em alguns momentos pareça que tudo saiu do controle, existe uma eternidade toda sendo preparada para nós. Enquanto meu irmão Felipe esteve na terra, ele esteve com Deus. Deus esteve com ele. Mas quando ele foi recolhido aos céus, agora é ele que está com Deus. E é admirável essas mulheres pegarem as feridas, pegarem as marcas, pegarem as dores, e agora ser fonte de cura na vida de outras pessoas. Então não importa a circunstância que você veio ao mundo, não importa o que você viveu durante a sua vida, Deus pode transformar a sua história para que o brilho da glória dele resplandeça através de você. Porque um dia estaremos todos juntos novamente. E Davi é vítima da soberania de Deus. Eu ouso dizer que o primeiro gigante que Davi enfrentou foi a rejeição. 1 Samuel capítulo 16 vai dizer que o profeta Samuel, cumprindo uma ordenança de Deus, marca de ir na casa de Jessé. Naquele tempo, a figura do profeta representava a figura do próprio Deus. Samuel era profeta, era sacerdote. E é bem provável que ele tenha mandado o seu moço, o seu secretário, o seu discípulo, alguém ir na casa de Jessé e avisar: Deus mandou o profeta vir até a sua casa. E quando Jessé recebe a notícia, eu acredito que o coração dele fica totalmente enlouquecido, criando várias possibilidades, gerando expectativa. E eu imagino Jessé compartilhando com a sua família: olha, o profeta Samuel vai vir aqui na nossa casa. Deus mandou ele vir aqui. A casa foi toda preparada, arrumada. Afinal, o dia está chegando. Vamos preparar a melhor comida, porque amanhã o profeta está aqui. E eu imagino Davi naquele dia, pensando: meu Deus, amanhã estarei de frente com o profeta. Eu imagino Davi levantando e se arrumando, e de repente Jessé vindo na direção dele e dizendo: por que você está botando essa roupa? Bota a roupa, cara, do pasto. Vai cuidar das ovelhas. Você não vai participar desse encontro. Chega a ser cruel. Mas Davi obedece. Existe uma máxima
que diz que quem não é visto não é, humanamente falando. Nós temos um Deus que vê no secreto. Nós temos um Deus que vê quando ninguém vê. Nós temos um Deus que não está preocupado com a nossa performance, com aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Nós temos um Deus que nesse momento não está preocupado com o que eu estou falando. Ele está vendo a intenção do meu coração. E intenção, ela só é revelada para o próprio Deus, porque a verdadeira intenção só Ele consegue identificar. O nosso desafio é fazer aquilo que fazemos todos os dias, entendendo que de repente, que de uma hora para outra, no tempo de Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. O nosso desafio é vencer as nossas dores, as frustrações, os nossos medos. É não desanimar, porque chega uma hora que a gente cansa. A gente cansa de esperar. A gente cansa de estar sempre à parte de tudo que está acontecendo. O pastor T.D. Jakes vai dizer que a rejeição vai ser um fator determinante na vida de qualquer pessoa que deseja viver o propósito de Deus. Ei, não tem para onde fugir. Em algum momento da sua vida você vai ser rejeitado. Em algum momento da sua vida você vai ser apontado. Em algum momento da sua vida você vai se frustrar. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Davi não permitiu que aquilo que fizeram com ele modelasse o seu comportamento. E mesmo no pasto, mesmo sofrendo, mesmo sendo abandonado por todos, ele vira e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o seu cajado me consolam. Davi sabia que Deus era esconderijo para ele. Davi sabia que tudo o que ele precisava era continuar derramando o seu coração no Senhor. Mas ninguém está vendo. Ninguém me nota, ninguém me percebe. Você que pensa assim. Acaso podemos nós fugir do olhar de Deus em algum momento da nossa vida? E o profeta chega. E Jessé alinha todos os seus filhos. O primeiro, Eliabe. Quando Samuel olha para Eliabe, Samuel pensa assim: é esse. Eliabe era forte. Eliabe tinha postura de um grande líder. Eliabe tinha todas as características físicas de um grande guerreiro. Certamente é esse que Deus escolheu. Deus não procura pessoas prontas. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não procura pessoas com boas oratórias. Deus não procura pessoas com bom posicionamento. Deus não procura pessoas que arrotam a santidade. Deus não procura pessoas que esteticamente atendem aos padrões. E sabe o que Deus vai dizer para Samuel? Samuel, não se atente para a aparência. Samuel, eu não vejo como você vê. Você, Samuel, você olha o exterior. Eu olho o coração, Samuel. Não é Eliabe. Jessé então apresenta um outro filho. Tinham 7 naquela noite. E os 7 passaram
e os 7 foram rejeitados por Deus. Agora, só existem 2 possibilidades. A primeira, Deus ter se equivocado. Porque assim, o profeta está numa situação difícil. Deus mandou ele ir até a casa de Jessé. Todos os filhos de Jessé estão diante dele. E todos foram rejeitados por Deus. Será que Deus se enganou? Será que por acaso Deus se enganou quando Ele liberou uma palavra sobre a sua vida? Será que quando Deus resolveu te prometer algo, Ele se enganou? Ele já não sabia que você estaria no lugar que você está hoje? Será que se Deus escreveu todos os seus dias, mesmo de existir, Deus não sabia que em algum momento você ia desviar a rota? Você ia cansar, ia se frustrar. E os seus caminhos seriam pautados naquilo que você viveu. É claro que Ele sabia, e mesmo assim Ele resolveu prometer. Mesmo assim Ele resolveu acreditar. Mesmo assim Ele resolveu revelar para você que independente do que você está vivendo, independente das escolhas que você está fazendo, existe algo que foi preparado para você. Então, se Deus não mente, eu imagino Samuel pensando, só tem uma segunda possibilidade. E cara, é mó doideira. Porque até esse momento, o nome de Davi não é tocado. Até esse momento ninguém abre a boca para falar, tem Davi. E Jessé continua quieto. Os seus irmãos continuam quietos. E Samuel vai até Jessé. Acaso são esses todos os seus filhos? Eu imagino Jessé respondendo, não, tem mais um. Mas esse é fraco. Esse é pequeno. Esse não se molda aos padrões. Esse é diferente, é esquisito, é estranho. Esse é ruivo. Esse tem os olhos que brilham. Esse não consegue se atentar a nada. E eu imagino Samuel olhando para o alto e dizendo, você não é mole não, Deus. Quem compreendeu a sua mente? Quem foi o seu conselheiro? Quem escreveu a história como o Senhor escreve? Naquele momento, Deus não precisa nem falar para Samuel, é Davi. Naquele momento, pelas características que o pai deu, eu tenho certeza que Samuel soube. É esse que Deus escolheu. Porque Deus não vê como o homem vê. As pessoas podem te achar fracas. Você pode se achar fraco. As pessoas podem te rotular, te achar insignificante. Você pode não acreditar em você. Quando você chega, as pessoas podem rir, podem apontar. Quando você vai falar, ninguém pode dar crédito. Mas se Deus resolveu te escolher, como eu creio, não importa. Porque quem compreendeu a mente do Senhor. E eu imagino os irmãos de Davi rindo. Se não é ninguém aqui, não vai ser Davi. Mas, enquanto alguém vai chamar Davi, vamos fazer o seguinte. Vamos sentar e comer. E o profeta grita, ei, ninguém vai sentar à mesa enquanto o rei não chegar. Ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não estiver aqui. Olha o que Deus faz. Esse é o Deus de obras completas. Esse é o Deus que vê o que ninguém vê, que escolhe quem ninguém escolhe, que quer aqueles que estão à margem, aqueles que são cansados, que busca pessoas fracas, falidas emocionalmente, falidas financeiramente. É o Deus que busca os leprosos, as prostitutas, os viciados, os alcoólatras.
Deus quer aquele que ninguém quer. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte. As pessoas podem pisar em você. Quando eu entrei numa igreja, pela primeira vez, as pessoas riram de mim. Houve uma aposta em dinheiro dentro de uma denominação que eu não passaria do cabo folia, que em algum momento eu iria abandonar tudo. Eu lembro de postagens na internet: ser crente nessa época é fácil, quero ver quando o verão chegar. Mas tudo isso dentro de mim foi gerando uma inconformidade. Isso tudo dentro de mim foi gerando um dínamo. Isso tudo dentro de mim foi gerando uma vontade de viver o novo de Deus, de mostrar que nós temos um Deus que renova todas as coisas, que nós temos um Deus que não anda segundo padrões humanos. E Davi chega, e cara, não é que ele era pequeno, não é que ele era franzino. Nós tivemos, no ano de 2023, no Oriente Médio, tivemos no Egito, visitamos a Jordânia, e cara, o povo lá é diferente. É uma pele, muito sol, bem queimada. O cabelo em sua totalidade, é todo mundo o cabelo preto, com os olhos pretos. Davi era ruivo. Davi, possivelmente, algumas traduções, tinha os olhos claros. Existem também muitas teorias. Um filho bastardo, alguém que nasceu de um estupro, de um erro de Jessé. Tanto que em algum momento o próprio Davi vai dizer: em pecado eu fui concebido. Mas é esse que Deus escolheu. Foi aquele que ninguém acreditava. Quem sabe você entra aqui nessa noite, cara, estamos diante de 2026, acreditando no propósito, acreditando em viver algo novo, mas dentro de você, nem você acredita em você. Mas você tem uma palavra, e quem tem uma palavra, tem tudo o que precisa. Quem tem uma palavra sobre a sua vida, quem tem uma promessa, tem tudo o que precisa. Então o que eu faço, pastor? Acredita. Seja constante. Enfrente os desafios. Enfrente as provações. Não pare nos obstáculos. Não permita que as pessoas moldem o seu caminho. Não permita que o que as pessoas falam aponte o lugar que você vai. Ei, o seu destino já foi escrito por Deus. Asaf, Salmo 78, versículo 70, vai dizer que Deus tirou um menino de trás das malhadas e tornou ele príncipe na casa de Jacó. Esse é o Deus que faz aquilo que é impossível aos olhos humanos. Porém, nós temos um problema, que nós temos que falar sobre ele. O trono está ocupado. Israel tem um rei. O seu nome? Saul. Saul era forte. Saul, o homem mais alto de Israel, batia no seu ombro. Filho de Quis. Saul era um pastor de jumentas. Um dia, uma das suas jumentas se perdeu. Ele saiu com o seu moço para procurar, sem sucesso. Dias passaram. Ele começa a ficar preocupado, porque o pai já perdeu um animal,
agora ele já há um tempo sem voltar, ele resolve abandonar a procura. O seu moço vira para ele e diz assim: olha, tem um profeta nessa terra. Quem sabe se nós nos apresentarmos ao profeta, ele vai dizer onde o animal está. E assim foi feito. E é nesse momento que Saul é ungido rei. O povo ansiava em ter um rei. Eles se comparavam às outras nações e desejavam ter no trono uma figura forte, alguém que passasse segurança. É nesse momento que o povo rejeita Deus. É nesse momento que Davi é ungido, que Saul é ungido. E Saul é ungido rei e é colocado no trono. E Saul começa bem a sua trajetória. Começa conquistando territórios, fazendo aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. Só que com as vitórias, com o sucesso, com o reconhecimento, sabe o que começou a acontecer com Saul? Ele começou a se envaidecer. E ele agora começa a quebrar princípios. Agora, ele faz algumas coisas que não são atribuições dele, como sacrifício. Deus, diante de uma guerra, manda que ele mate todos. Ele resolve poupar o rei. Só que ele ainda está no trono. Agora Davi foi ungido. Como resolver esse problema? É nesse momento que Davi revela para nós o seu coração. Porque Davi é ungido rei em um dia. Sabe o que ele vai fazer no outro dia? Vai pastorear as ovelhas. Davi volta para o pasto. Ele sabia que era necessário ele esperar o tempo de Deus. Ele sabia que era necessário ele continuar aquilo que ele estava fazendo, porque vai chegar o tempo determinado pelos céus, que Deus vai me colocar no lugar que ele deseja. Não é preciso burlar caminho, não é preciso pegar atalhos, não é preciso tentar fazer do seu jeito. Ele foi ungido porque ele conseguia agradar o coração de Deus. Tudo que ele precisava era continuar agradando. E cara, Davi continuou agradando. A unção que Deus derramou sobre a vida dele não mudou quem ele era. Quantas pessoas nós vemos nesses dias que receberam uma unção de Deus, só que a unção deformou quem elas são. Pessoas que hoje já não fazem aquilo que faziam antes, já se acham mais importantes, já olham com menosprezo para aquilo que faziam, quando a única intenção era agradar o Senhor. Já não se envolve com todo mundo, já não se assenta em qualquer mesa. A unção que Deus derramou sobre a sua vida não pode te deformar, porque antes da promessa, você vai ter que viver o processo. E Davi começou a ficar conhecido, porque no momento que ele é ungido, a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele. E creio eu, digo eu, não a palavra, eu acredito que é nesse momento que ele vence a ursa. É nesse momento que ele mata o leão. Davi estava sendo preparado no secreto. Ei, Deus quer te preparar no secreto. Deus está te forjando no deserto. Deus te tirou de um lugar confortável, te colocou num lugar de pressão. É para que você consiga se moldar, porque quando a verdadeira pressão chegar, quando você estiver no lugar que Ele deseja, você vai passar também por pressões. E quando somos pressionados, a primeira coisa que queremos é largar tudo. Mas as experiências que nós vivemos com Deus, enquanto Ele nos preparava, é o que vai nos sustentar nos momentos das crises. Deus não prepara ninguém na zona de conforto.
Agora, Davi começou a ficar conhecido. Davi começou a ficar famoso. As melodias de Davi encantavam a todos. Saul, o rei, estava com o espírito perturbado. Estava vivendo um tempo de possessão. Um dos seus moços diz que conhecem um jovem, um tangedor de harpas, que o Espírito de Deus é com ele. Sabe o que o rei faz? Manda um recado para Jessé. Jessé, envie para o palácio o seu filho, aquele que cuida das ovelhas. Perceba que se no primeiro momento ele foi esquecido, se no primeiro momento ele foi jogado de lado, agora, na carta, vem especificando que era Davi que tinha que se apresentar diante de Saul. Davi poderia pensar, mas poxa, Deus me ungiu, pô. Eu não preciso estar passando por isso. Se você quer viver tudo que Deus tem para você, necessariamente você vai ter que entender que não vai ser no seu tempo, não vai ser da sua forma. Você não precisa tomar o lugar de ninguém, porque o que é seu já foi gerado no coração do Senhor, e tudo o que você precisa é continuar agradando o Senhor todos os dias da sua vida. Porque vai chegar a hora que Ele vai concretizar a obra. Vai chegar o tempo determinado. Porque existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Só que a maioria de nós, a grande maioria, abandona o propósito no processo. A grande maioria das pessoas que nós conversamos resolveram queimar etapas na vida, quando tudo que precisavam era permanecer, era continuar, era acreditar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Nós sabemos disso. Isso mexe com o nosso coração. Mas quantas são as vezes que a incredulidade insiste em dizer que não vai mais acontecer? Quantas são as vezes que olhamos o cenário da nossa vida e pensamos, meu Deus, não é possível, pô. Em Romanos 8 ainda vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o propósito. Mas cara, na minha vida nada acontece. Eu estou girando, andando no loop infinito, e todas as vezes que eu dou conta, eu estou no mesmo lugar. E é nesse momento que nós queremos pegar portas, atalhos, e olha todas as portas que você pegou, e olha onde você chegou hoje. Irmãos, é necessário em alguns momentos da nossa vida nós pararmos e olhar para onde as nossas escolhas estão nos levando. Se aquilo que temos sonhado, se os projetos que temos colocado no papel estão alinhados com o projeto de Deus para nós, estão alinhados com aquilo que Ele deseja que a gente viva. Davi sabia que tudo o que ele precisava era caminhar em obediência. E Davi caminhou. E Davi cuidou das ovelhas. E Davi tocou a sua harpa, escreveu as mais belas canções. Até que um dia, o seu pai vira para ele e diz: seus irmãos estão na guerra. Se apresente diante deles e leve esses alimentos.
Davi vai. Davi vai fazer o primeiro iFood da história. Quando ele chega, ele ouve um gigante, Golias, afrontando o povo de Deus. Cara, ninguém se revoltou contra o que aquele homem estava dizendo. Ninguém ficou inconformado com o que estava ouvindo. Ninguém deu um passo para fazer alguma coisa. Todo mundo ficou no lugar de medo, de submissão. E Davi se apresenta, e aquilo dentro dele começa a gerar uma inconformidade. Ei, você precisa se conformar com o que você está vivendo. Você precisa se conformar com a realidade que você está vendo. Deus só usa pessoas inconformadas. Deus só usa pessoas que mesmo sem ter tudo o que é necessário, com o pouco que tem, fazem o que é possível. Davi não tinha nada. Mas Davi sabia o Deus que ele servia. E isso era o suficiente. A quem você tem servido? Quem é o seu Deus? Então por que você tem baixado a cabeça para tantas circunstâncias? Então por que você aceita isso que você está vivendo com tanta tranquilidade? Quem é o seu Deus? Porque o Deus de Davi é o Deus do impossível. O problema é que nós não queremos fazer a nossa parte. Queremos que Deus faça tudo sozinho. O impossível Ele faz. Mas o que é necessário, nós temos que fazer. E aquele menino, desprezado por todos, aquele menino que não tem aspecto de guerreiro, aquele menino que não tem estrutura de guerreiro, aquele menino que foi a vida toda rejeitado, aquele menino que foi a vida toda apontado, que cresceu ouvindo que ele não seria nada. Ele resolve dar um passo. E ele diz: eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra esse gigante. Nós ouvimos pregações que Golias lutou contra um menino franzino. Mas eu quero falar com você com muita certeza. Era impossível Golias vencer essa batalha. Porque Golias não estava lutando contra um menino. Golias estava lutando contra o rei ungido de Israel. Golias estava lutando contra o homem segundo o coração de Deus. Se Golias soubesse contra quem ele iria lutar. Se Golias tivesse noção do Deus que tinha ungido aquele menino. Se Golias soubesse que não precisava nada, porque o decreto dele já tinha sido liberado. É o mesmo Deus que é o Deus das nossas vidas. É o mesmo Deus que Isaías vai dizer: desde a antiguidade ainda não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É o mesmo Deus que fez com que o mar fosse aberto. É o mesmo Deus que fechou a boca de leões. É o mesmo Deus que entrou com 3 jovens na fornalha. É o mesmo Deus que abriu o mar e fez um povo inteiro passar. É esse Deus. E sabe como nós chamamos ele hoje? Leão da tribo de Judá. Raiz de Davi. Passaram-se uma média de 15 anos até que a coroa estivesse na cabeça de Davi. Agora já não é mais um menino. Agora já é um homem preparado. Preparado para governar. Preparado para guerrear. Preparado para conquistar.
agora já era um homem preparado para ser o maior rei que a nação de Israel já teve. Não houve e não haverá rei semelhante a Davi. Até hoje ele é lembrado, não pelos seus feitos, mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que conhecia Deus. E eu creio que nessa noite, Deus quer se fazer conhecido de muitas pessoas que estão aqui. Eu creio que nessa noite, Deus trouxe algumas pessoas aqui. E existe o coração do nosso Pai de se revelar para você. Você está passando um tempo de dor, você está passando um tempo de dificuldade, você está passando um tempo de luta. Você um dia ouviu algumas promessas, mas você olha para a sua história e parece que é impossível, parece que não dá, parece que acabou, parece que você foi abandonado. Tudo que você vê é dor, pressão, abandono. Ei, Deus te trouxe aqui para dizer: eu sou contigo, eu te escolhi. Antes de você ser gerado, eu já tinha planos sobre você. Antes de você nascer, eu já escrevi os seus dias. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de guerra, diz o Senhor, para te dar o final que vocês almejam. É esse Deus, o Deus de Davi, que está aqui. E eu te convido carinhosamente a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Você que parou de sonhar os sonhos de Deus. Eu quero orar com você que em algum momento abandonou o propósito. Hoje, parece que você está vivendo o pior momento da sua vida. Parece que é impossível. Parece que as coisas só pioram. Você que se sente dentro de um lugar totalmente aprisionado e os seus olhos pararam de contemplar o propósito. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai derramar algo sobre a sua cabeça. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando essa canção, você que está inconformado com o que você está vivendo, num passo de fé e com ousadia, eu te convido a sair do seu lugar e se colocar nesse altar. Assim como Davi se apresentou na frente de Samuel, eu te convido a se apresentar na frente do Senhor nesse momento, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para fazer na sua vida essa noite. Feche seus olhos. Erga as suas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Vocês que tiveram coragem de vir aqui à frente, eu quero declarar o novo de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero declarar que nessa noite Deus vai se revelar para vocês de uma forma profunda. A partir de um ato de sair do lugar confortável. Para muitos isso é uma exposição, para muitos isso é uma vergonha, mas para nós que cremos, é mostrando a Deus a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e o quanto nós dependemos dele. Eu quero declarar em nome de Jesus o novo de Deus descendo sobre a vida de cada um. Independente daquilo que vocês viveram, independente daquilo que vocês enfrentaram, em nome de Jesus, que a partir de hoje os seus olhos estejam fitos no Senhor, os seus olhos estejam fixos no guarda de Israel, naquele que não dorme, naquele que não perde uma batalha, naquele que prometeu. Porque o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus de milagre, um Deus que faz o impossível. E nós declaramos em nome de Jesus o impossível se tornando real na vida de vocês. Nós declaramos em nome de Jesus Deus pegando nas suas mãos e te mostrando: não é o fim. Pode todo mundo dizer que acabou, pode todo mundo dizer que não dá mais, pode as circunstâncias tentarem te paralisar, pode o medo tentar tomar conta, mas nós temos um Deus que com apenas uma palavra, Ele traz o impossível à existência, Ele faz o sobrenatural acontecer, Ele faz o gigante cair, Ele faz a enfermidade desaparecer. E é esse Deus que está aqui nessa noite te dizendo: eu estou contigo, as minhas promessas continuam de pé. O que eu declarei sobre você ainda é real, ainda é possível. E eu quero declarar o novo de Deus chegando na vida de vocês. Eu quero declarar Deus fazendo o impossível. Permaneçam, não parem, não cansem, não desanimem, porque vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo moldados
Deus está modelando vocês para viver tudo aquilo que Ele tem. Deus está preparando vocês para viver o inacreditável, o inalcançável. Mas hoje é necessário que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Hoje é necessário entender que até a promessa chegar, nós vamos continuar todos os dias agradando o Senhor, nos relacionando com Ele de forma profunda, de forma verdadeira, porque eu tenho certeza que os caminhos dele são maiores que o nosso. Os projetos dele são bem melhores do que o nosso. Ele não faz nada que não possa se realizar. Ele não libera uma palavra que não possa ser real. E em nome de Jesus, aquele que prometeu vai fazer o impossível. Eu declaro em nome de Jesus mentes saradas, emoções curadas. Eu declaro em nome de Jesus que hoje Ele vai renovar sua força. Hoje Ele vai renovar o seu vigor. Ele vai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, te mostrar que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, porque desde a eternidade ainda não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós esperamos no Senhor, e Ele renovará a nossa força, Ele renovará a nossa fé, e nós voaremos como águia. Nós correremos e não iremos nos cansar, porque sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. E eu oro em nome de Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe, que aonde você colocar as mãos ali haja prosperidade, que aonde você colocar os pés, Deus esteja contigo, que a sua família seja guardada por Ele. Você que recebe, eu te convido a erguer as mãos e dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Uou! Aplauda Jesus!